O presidente Lula foi vergonhosamente desmascarado nesse último final de semana pelo governador de um dos estados do sul do Brasil. Eu vou mostrar isso para você no vídeo de hoje, mas antes preciso comentar sobre outros fatos que não poderiam deixar de ser mencionados nessa segunda-feira, começando por esse aqui. A cada dia fica mais claro como as verdadeiras prioridades do governo Lula são completamente opostas àquelas apresentadas em seus discursos. Veja essa matéria publicada pelo Poder 360 no último sábado, 10 de agosto. União gasta 1,5 bilhão de reais com passagens e diárias no primeiro semestre de 2024. Esse valor representa uma alta de 9,1% em relação ao mesmo período de 2023 e é o mais alto dos últimos 10 anos, mesmo comparado a valores corrigidos pela inflação, é claro. Em contrapartida, na tentativa de cumprir as metas fiscais do ano, o governo Lula bloqueou, por exemplo, 1,28 bilhões de reais do Ministério da Educação. Por conta disso, universidades federais já estão prevendo dificuldades para pagar suas contas, como mostrado nessa matéria da Folha de São Paulo da última sexta-feira, dia 9 de agosto. Outro impacto muito significativo desses bloqueios e contingenciamentos em áreas importantes foi mostrado ainda na semana passada em um vídeo aqui do canal. 76% do orçamento do programa Pé de Meia para o ano de 2024 foi bloqueado apenas 3 dias depois de Lula ter anunciado uma expansão no programa em um evento em Fortaleza. Curiosamente, nos dias seguintes ao anúncio desse bloqueio de praticamente 3/4 do orçamento do programa, eu me deparei com propagandas desse mesmo Pé de Meia sendo veiculadas em rádios e em sites de notícias. Ou seja, os cortes de investimentos atingem os beneficiários dos respectivos programas, mas nunca o orçamento para a propaganda do mesmo. Afinal, o governo Lula tem suas prioridades. Tem como ficar mais claro? Pois é, isso tem ficado escancarado, a tal ponto que tem surgido Sherlock Holmes, até mesmo no Estadão, por exemplo, que precisou de apenas 1 ano e 8 meses de governo Lula e uma reunião ministerial, onde foi discutido apenas sobre eleições municipais e a rivalidade com Bolsonaro, para descobrir que nunca houve e nem haverá um projeto de Brasil no governo petista. Ainda bem que temos o Estadão para descobrir esses segredos, não é mesmo? Mas o caos não para por aí. Sabemos muito bem, e nem precisamos do Estadão para descobrir isso, que o problema do Brasil não está apenas no poder executivo. Segundo uma coluna da Folha de São Paulo, em uma conversa antes de participar da 22ª Semana Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o ministro Alexandre de Moraes disse que a eleição de 2024 para a Prefeitura de São Paulo reúne o pior grupo de candidatos desde a redemocratização do país. O ministro disse em nota que as alegações da reportagem são mentirosas, mas a coluna afirmou que mantém as informações e ainda trouxe que Moraes teria avaliado de forma negativa a performance de Datena no debate que havia acontecido na noite anterior. Vale lembrar aqui que Datena é o candidato do PSDB, partido do qual Alexandre de Moraes já foi filiado. Inclusive, muito provavelmente por conta dessa filiação, Moraes já foi flagrado no passado participando de manifestações que hoje são chamadas pelo próprio de antidemocráticas. Mas também, convenhamos, seria muita inocência da minha parte esperar que a toga de ministro do Supremo traria a coerência à cabeça de um cidadão, não é mesmo? Bom, já que falamos sobre candidatos a eleições municipais, me permita trazer agora o assunto principal desse vídeo. Já não é segredo para absolutamente ninguém que Lula tem viajado pelo Brasil ao longo dos últimos meses, bancado com dinheiro do povo brasileiro, obviamente, promovendo candidatos petistas e aliados para as eleições municipais desse ano. Essa é mais uma daquelas situações que, de tão escancaradas, chegaram ao ponto de ser descobertas e relatadas até mesmo em grandes centros da militância dentro do jornalismo. Algumas semanas atrás, o jornal O Globo publicou: na corrida pela popularidade, Lula inaugura obras inacabadas, sem verbas federais ou bancadas pela gestão Bolsonaro. Pois é, na última sexta-feira, 9 de agosto, Lula esteve em Santa Catarina para participar de uma cerimônia de inauguração do contorno viário de Florianópolis. Ao discursar nesse evento, inclusive, ele aproveitou para atacar o governador do estado, Jorginho Melo, que é de oposição e não participou da cerimônia. Não é todo dia que se inaugura uma obra dessa qualidade. Não é? Esse governador que está aqui,
eu não o conheço, portanto não posso falar mal dele, mas ele perdeu a oportunidade de participar da inauguração da obra mais importante do estado de Santa Catarina. Eu não consigo entender. A governadora está vendo, se viesse aqui, seria tratado com respeito. Ia fazer o discurso que ele quisesse fazer, ninguém ia pedir e controlar o que ele fosse falar. E o prefeito a mesma coisa. Lamentavelmente, tem gente que pensa pequeno, tem gente que age pequeno e não enxerga a necessidade do povo brasileiro. Só que Lula não esperava que Jorginho Melo tivesse a audácia de falar a verdade em um vídeo publicado nas redes sociais, desmascarando assim completamente não apenas as acusações feitas por Lula, como ainda a existência da própria cerimônia. O contorno viário de Florianópolis, da grande Florianópolis, está atrasado há 12 anos. Uma obra esperada para aliviar parte do sufoco que as pessoas passam para entrar e sair na nossa grande Florianópolis. E agora está sendo entregue. Isso não precisa inauguração. Eu gostaria muito que o governo federal viesse aqui inaugurar obras federais. Essa lenga-lenga da 470 e tantas outras obras federais. Isso sim precisa ter aporte de recursos do governo federal. Agora, inaugurar uma obra que o governo não colocou um centavo, para mim não tem sentido. E agora, conectando essa história aqui com a primeira que eu contei no vídeo de hoje, nesse evento em Santa Catarina, nós vimos mais um exemplo de Lula se aproveitando de eventos bancados com dinheiro do povo brasileiro para se promover, inaugurando coisas sobre as quais ele não teve mérito algum. Por isso eu refaço a pergunta: tem como ficar mais claro quais são as prioridades do governo Lula? Um grande abraço e até a próxima.